eu nasci num bairro chamado Catumbi, no Rio de Janeiro. Sou carioca, tenho 72 anos. E como eu comecei? Eu acho que essa coisa já vem, você jovem, menino, já vem com esse lado da feminilidade, da coisa de querer ser o que você é, mas você tentando mudar. Eu, com 8 para 9 anos, eu já gostava de roupa de menina. Eu tinha um lado mais feminino, de aparência, do que de menino, mais menina do que menino. E isso foi uma coisa que mexeu muito com a senhora que me criou. Eu fui criada pela minha madrinha. A minha mãe foi embora e me deixou com a minha madrinha grávida. Essa senhora virou minha madrinha. E essa senhora era de uma família de classe média alta, no Rio de Janeiro. E eles eram contra ela estar criando um menino que não era filho dela, e eu com aquela coisa de querer ser menina. Entendeu? E claro que os garotos da rua deram o apelido de pudim, de folhinha de alface. Você sabe como é aquela coisa de bairro? Era um bairro, que hoje é o Sambódromo. Ali que eu morava. Já com 9, 10 anos, os garotos da rua me chamavam para jogar futebol. Eu não queria. Eu queria brincar com as meninas. E a minha madrinha, que chamava de mãe, e ela era madrinha, ela me entendia esse meu lado. Ela sabia que eu saía com os garotos da rua, que os garotos me chamavam, fazia sinal, mas ela tudo sempre camuflando, ocultando esse lado, por causa da família. A família chegava dela, da minha madrinha, Jacira, você está criando esse garoto não vai dar para boa coisa. Você se lembra que na época era assim, esse garoto, olha o que você está fazendo. E assim, de 12 para 13 anos, eu fui, porque era muito próximo da Praça Tiradentes, que é o centro do Rio de Janeiro. E na época, ali tinha bonde, o bonde passava, e eu ia para a Praça Tiradentes, já com 13 anos de idade. Com 13 anos de idade, eu conheci já um mundo gay, que naquela época não podia sair vestida de mulher, mas já se maquiava. Os gays que trabalhavam com as grandes vedetes da Praça Tiradentes. E fui me envolvendo ali, e tem umas que não queria que eu ficasse. Você não vai ficar aqui, vai para sua casa, você é menor de idade, porque existia essa coisa. Com 14 anos, eu comecei a precisar trabalhar, porque a família da minha madrinha parou de dar mesada para ela, parou de várias coisas por esse motivo. Deus está sendo criado por uma mulher, uma senhora. E eu consegui, por intermédio de um amigo da Praça Tiradentes gay, para trabalhar como camareira, vestidor, era vestidor camareiro, dentro do Teatro Revista. E a primeira mulher que eu conheci, que depois, até há pouco tempo, a morte, fomos grandes amigos, foi Nélia Paula. Eu fui trabalhar com a Nélia Paula como camareiro na época de 1961, 62, por aí. Ela era estrela do Walter Pinto. E dentro desse meio, eu fui fazendo amizades com as outras pessoas, sabiam que eu era menor, mas eu tinha uma permissão. Aparece isso no filme, da permissão para poder trabalhar. Porque naquela época você tinha que ir nos juizados de menores, pedir permissão, minha madrinha foi, e eu precisava trabalhar, porque minha madrinha passava dia e noite trabalhando numa máquina de costura, e naquela época não era a máquina que é hoje, no motor, era do pedal, para poder dar um café com leite, entendeu? Para mim e para o filho dela, porque na época que ela me criou, ela estava grávida. E daí, desse envolvimento, trabalhei com outras mulheres também. E fui trabalhar com uma vedete, que é minha grande amiga até hoje, se chama Heloína, entendeu? E como camareira. E todo mundo me achava muito parecido com ela. Dizia, Heloína, é seu irmão, mas eu já de rabo de cavalo. E ela, não, é meu camareiro. E um dia ela me disse, por que você não põe seu nome de Heloína? Eu falei assim, tudo bem. E começou
o envolvimento foi quando eu fui para a Cinelândia, que eu conheci Rogéria, Valéria, que também já andavam, saíam de casa. A Rogéria sempre morou com a mãe dela e os irmãos. A Valéria também com a família, mas vinha de noite na Cinelândia para poder passear, para ficar aquele grupo que hoje também não existe mais. A gente se unia para estar ali na Cinelândia, fazendo concurso de Miss, tudo escondido. Como é que vai fazer um concurso de Miss nos anos 62? E aí foi passando as coisas, até que existia um rapaz chamado Mário Chaves, que era conhecido como Marisa Caveira, que trabalhava com Carlos Machado. E perguntou para mim, vocês não querem fazer um teste para trabalhar numa boate? Mas teste de quê? Não, vocês vão trabalhar vestida de mulher, que é o que a gente queria, entendeu? Lá no posto 6, a boate chamava-se Pigalle. E aí fomos fazer o teste, eu passei no teste, a Valéria passou no teste, a Rogéria passou no teste, mas a Jane Castro não conseguiu. Porque ela cantava com voz, imitando Calbi Peixoto. Como é que você de mulher cantando músicas e com aquele tom de voz do Calbi Peixoto? Mas, enfim, daí começou a surgir outras coisas. Até que em 1963, eu fui para um baile de carnaval no Teatro República, que hoje é o estúdio, eu não sei, do Canal Brasil, o Rede Brasil, uma coisa assim, hoje. Era um Teatro República, que depois a Nélia Paula trabalhou ali de novo. Tinha baile de carnaval que chamava-se Baile dos Enxutos. E nesses bailes eu ia, mas eu conseguia entrar, de menores, mas eu já conseguia entrar. Apareceu um diretor do teatro, rival, que venceu o teatro do avô da Leandra Leal. E me fez o convite, a mim e mais duas outras que trabalhavam, Renata, que faleceu, e a Fabete, que faleceu. Se não queria trabalhar. E a estrela do espetáculo era Sônia Mamede e Luz Del Fego. A própria Luz Del Fego? Luz Del Fego, Luz Del Fego. Minha amiga também, aparece no filme, com fotos com ela. E aí, trabalhando ali, entrou a ditadura. 63 para 64, aquela coisa toda, quebra, ninguém saía para vir ao teatro. O teatro ia muito mal, apesar do grande talento da Sônia Mamede, de trazer um grande público por curiosidade, era Luz Del Fego, porque uma mulher em 64, nua no palco, com as cobras dançando. Mas não adiantou. Aquilo ali não foi. Aquilo ali deu uma parada. Eu encontrei o avô da Leandra Leal em Copacabana e falei para ele, por que você não faz um show de travesti ali? E ele me disse, tá maluco, Heloína? Como é que eu vou botar travesti? A polícia não sai da Cinelândia. Eles estão querendo, quem manda agora é o Exército. E era verdade, né? Que manda, mas por que você não tenta? 2 dias depois ele me procurou. Você consegue reunir um grupo para fazer isso? Aí eu digo, olha, minhas amigas que andam na Cinelândia. Todos queriam se vestir de mulher, já se vestia escondido, tudo. E tentamos fazer isso e deu muito certo. Chamava-se Pode Vir Quente que eu estou fervendo, essa música do Erasmo Carlos. E nisso, a Rogéria já estava trabalhando com o Carlos Machado em Copacabana, dentro de uma boate Fred, que, você sabe a Avenida Princesa Isabel, você conhece o Rio? Não tem um hotel grande que fizeram Meridiano, uma coisa, ali era uma boate com um posto de gasolina embaixo. Ele chamou a Rogéria e a Rogéria veio. Nós fizemos ali 3 espetáculos de grande sucesso, mas com essa certa coisa com a polícia. Tinha que lavar o rosto para ir para Copacabana, não podia tomar uma lotação, não podia, apanhava, eles botavam a gente dentro da delegacia, só saía 2 dias depois, ou 1 dia depois tinha que fazer faxina, mas às vezes encontrava
um delegado, um policial de bom coração. Sabia que aquilo ali... Nós necessitávamos a trabalhar para comer no dia seguinte, bem dizer, bem para comer. Não que a Rogéria já morava com a família, a Valéria tinha família, mas eu também tinha minha família. Mas nessa época nós já estávamos meio desgarrados daquilo ali. Família, você sabe como é que é o gay, né? Já, não, vou dormir na casa da minha amiga. Então, a Marquesa, essa que faleceu, a mãe deu um apartamento para ela na Lapa. Mas eu acho que uns meses atrás, eu conheci o Aguinaldo Silva. O Aguinaldo Silva tinha vindo de Recife. O Aguinaldo Silva já era jornalista, mas vivia uma grande dificuldade também naquela coisa da ditadura de emprego. Eu acho que o primeiro jornal que o Aguinaldo foi trabalhar era o Jornal do Brasil, depois que ele foi para o Globo. E o Aguinaldo Silva morava na Lapa, era um sobrado que existe até hoje. No outro dia eu vi ele fazendo uma entrevista para o Fantástico, mostrando essa casa que ele morou. E nós, por exemplo, ele deixava a gente dormir ali. E o Aguinaldo também estava uma grande dificuldade de escrever. Ele estava com o recomeço da vida dele, ele começando a vida.